Entrou. Entrou? Tá. Então, boa noite, gente. Meu nome é Caroline, do ano de anestesiologia da FAMECA, né? Esse tema de hipertermia maligna, eu já dei essa aula umas 2 vezes para o pessoal da Liga. Não sei se vocês que estão aqui já assistiram alguém ou não. É um tema difícil, é um evento raro de acontecer. E junto com a intoxicação por anestésicos locais, uma das complicações que obrigatoriamente o anestesista tem que saber tratar. Porque são 2 coisas extremamente específicas da especialidade, tá? Dificilmente pessoas de fora vão saber tratar essa situação. Porém, a hipertermia maligna é causada por alguns medicamentos que não só o anestesista utiliza, tá? Por isso que é importante os outros médicos, os clínicos gerais, quem vai dar plantão lá em pronto-socorro, ter conhecimento e saber que ela pode acontecer. A aula eu me baseei em 2 artigos, tá? Um dos artigos é esse, que chama Hipertermia Maligna, Aspectos Moleculares e Clínicos. E o outro é esse, Revisando Aspectos Importantes. Um pouquinho da história da hipertermia maligna foi que o primeiro relato foi escrito por Dan Borough, eu nunca sei falar esse nome, tá? Foi um paciente de 21 anos que foi submetido a uma anestesia geral com óxido nitroso, oxigênio e alotano. Foi em 1960. Depois, investigando esse paciente, de 38 familiares submetidos à anestesia geral, 10 familiares dele faleceram durante o ato anestésico cirúrgico, tá? Um desses familiares foi submetido a um bloqueio neuroaxial, que é a raquianestesia ou a peridural, e esse paciente não apresentou complicação. Então, se ficou pensando se a hipertermia maligna era causada por um gene dominante ou não, tá? Então, a hipertermia maligna, ela é uma desordem farmacogenética potencialmente fatal. Ela é uma herança autossômica dominante latência de penetrância incompleta, tá? E ela se manifesta quando o indivíduo ele entra em contato com algumas medicações. As 2 principais medicações são os halogenados. Os halogenados são gases anestésicos, tá? O que são considerados esses halogenados? É o alotano, o isoflurano, o sevoflurano, o desflurano e o enflurano. Hoje em dia, todos ainda são utilizados na prática clínica, tá? Mas os mais utilizados são o sevoflurano e o desflurano. E também a succinilcolina. A succinilcolina ele é o famoso Quelicin. Ele é um bloqueador neuromuscular despolarizante. Ele tem um pico de ação rápido. Então, a succinilcolina ela é utilizada fora do centro cirúrgico, principalmente nas unidades de pronto atendimento, no pronto-socorro, para realizar a intubação do paciente, tá? A gente usa na intubação em sequência rápida, que a gente chama, que é quando o paciente não está em jejum, que é esse paciente que vai chegar para a gente no pronto-socorro, ou a succinilcolina ou o rocurônio. Só que por ela ser um pouco... Na verdade, ela não é mais barata que o rocurônio, tá? Mas ela tem um efeito rápido. Então, assim, em torno de 10 minutos, o efeito da succinilcolina já passou. Se eu não conseguir intubar esse paciente, que é o brídio. E aí, essa medicação... A nossa rede, de forma alguma, tem uma remuneração. E aí, essa medicação que tem um valor mais alto, tá? E o que significa dizer que essa herança ela tem uma penetrância incompleta? É que, embora o indivíduo tenha a mutação genética que deixa ele suscetível à hipertermia maligna, isso não significa que no primeiro contato dele com o halogenado ou com a succinilcolina vai desencadear, tá? Pode ser que ele tenha um primeiro contato e não desencadeie a hipertermia maligna, mas num próximo evento ele pode desencadear. Ela foi descrita em todos os grupos étnicos, a suscetibilidade é igual tanto em homens quanto em mulheres, mas as crises parecem ser mais comuns em homens, tá? É rara em idosos e lactentes, e a prevalência é difícil de definir por conta da penetrância variável. A incidência variou em adultos de 1 para 50 mil até 1 para 250 mil, e em crianças de 1 para 15 mil até 1 para 10 mil. Ai, mas por que tem essa diferença de incidência e tudo mais? Criança, a gente costuma induzir com halogenado, tá? Com o gás. Porque é mais fácil, porque a criança, geralmente ela chega pra gente no centro cirúrgico sem acesso periférico, e aí você vai pegar o acesso periférico, você já vai gerar um trauma nessa criança, tá bom?
A mortalidade em 1970 era cerca de 80% dos casos, e atualmente ela caiu de 1,4% até 22%, teve uma redução significativa. A etiologia é uma mutação, tá? Não existe uma mutação específica, existe uma mutação mais comum, que é a do gene MSH1, que está associada ao gene da rianodina, no cromossomo 19, tá bom? Mas tem a mutação MSH2, MSH3, 4, 5 e 6. Então, quando o indivíduo ele é exposto a um agente desencadeante, tá? Tem um crescimento rápido e sustentado da concentração mioplasmática de cálcio, devido a uma hiperativação desse gene da rianodina 1. Isso vai provocar toda uma alteração homeostática do cálcio e vai caracterizar um estado hipermetabólico, tá? Então, eu tenho uma hiperativação desse gene da rianodina 1. Esse daqui é só um esquema explicando mais ou menos como que ocorre a síndrome, tá? Vai ter um aumento do cálcio citoplasmático, vai ter uma ativação sustentada da contração muscular. Às vezes, quando a gente faz o QLICIN, o primeiro sintoma que o paciente pode vir a ter hipertermia maligna é o espasmo do masseter. O paciente faz o trismo, que a gente chama, e você não consegue abrir a boca dele, mesmo ele estando relaxado. Isso vai gerar um grande consumo de ATP. Esse consumo excessivo de ATP gera calor, e por isso o paciente faz o quadro de hipertermia, tá? Vai levar ao esgotamento do ATP, o rompimento das membranas musculoesqueléticas. Isso vai levar ao extravasamento de potássio, de creatina, de fosfato e de mioglobina. Essa perda de potássio leva à acidose metabólica e às arritmias cardíacas. A diminuição do ATP também favorece a rigidez muscular, tá? Como esse estado ele é hipermetabólico, ele leva a um aumento do consumo de oxigênio por glicólise e metabolismo aeróbio, tá? Vai gerar hipóxia celular progressiva. O excesso de CO2, né, vai levar ao aumento inexplicado da fração inspirada do CO2, que no monitor que a gente está olhando é representado pela capnografia, tá? E essa elevação inexplicada do CO2 é, por exemplo, está em 40, de repente ele sobe para 70, 75 de uma vez, e você mesmo alterando toda a ventilação mecânica desse paciente, você não consegue lavar esse CO2, tá? O lavar que a gente chama é diminuir CO2. A acidose lática progressiva gera uma estimulação simpática também, que leva para taquicardia, que junto com a arritmia é catastrófico. Os sinais e sintomas, então, são extremamente inespecíficos, tá? Você pode pensar em uma série de outros diagnósticos, mas quando você soma os sinais e sintomas inespecíficos com o fato de você estar usando um halogenado ou ter usado a succinilcolina, um dos diagnósticos que você tem que pensar é na hipertermia maligna mesmo, tá? Então, existem as manifestações clínicas e laboratoriais iniciais e tardias. As manifestações clínicas iniciais são taquicardia, a elevação progressiva do CO2 isolado, que vai ser o aumento da capnografia no monitor. Taquipneia, que é o aumento da frequência respiratória, tá? O paciente vai ficar meio assíncrono no ventilador. O assíncrono que a gente chama é que a frequência que você está dando não necessariamente vai ser a frequência que ele está fazendo, apesar de ele estar bloqueado. Uma rigidez muscular localizada, inicialmente, é difícil de perceber isso, tá? Cianose, arritmia, a hipertermia e uma sudorese profusa. A tardia vai ser uma febre acima de 40 graus, cianose, má perfusão cutânea, instabilidade pressórica e a rigidez muscular generalizada. As manifestações clínicas laboratoriais iniciais é a hipercapnia, que vai gerar uma acidose respiratória. Posteriormente, também a acidose metabólica, por conta, né, do consumo. Vai fazer uma hiperlactatemia, hipercalemia e uma dessaturação venosa central, tá? Também, depois, na tardia, mioglobinemia, elevação da creatinofosfoquinase plasmática, a elevação da creatinina e pode fazer até um quadro de coagulação intravascular disseminado. Aqui, de novo, é um outro quadro. Esse daqui foi tirado só do tratado da SAESP. Também as mesmas manifestações clínicas, tá? E aí, o diagnóstico, como ele é feito? O diagnóstico, ele é feito, gente, em centros de referência, tá? Então, aqui no Brasil, hoje em dia, a gente tem um centro de referência que é a Unifesp, em São Paulo, e o paciente vai e faz o teste da contração à exposição à holotana ou cafeína, tá? E eles são divididos em 3 grupos. O MHS, que são os suscetíveis, que ele é anormal para ambos.
O MHN, que são os normais, que são normais para ambos, e o MHE, que são os equívocos, que é anormal para um dos dois, que é considerado como suscetível, tá? Esse teste é feito através de biópsia muscular. O diagnóstico ele é considerado positivo quando há uma contração maior que meio gramo prolotano a 3%, ou maior que 0,3 quais pacientes que são indicados a realizar, então, o teste da contratura cafeína-lotano? São indicações formais, a história clínica suspeita de hipertermia maligna, um parente de primeiro grau com história sugestiva de hipertermia maligna, quando o parente, né, apresentou um episódio e não pôde realizar a biópsia, tá? Por exemplo, as crianças com menos de 20 quilos, comorbidades graves, ou o paciente que não é capaz de ir para um centro cirúrgico. A história familiar já positiva e conhecida de hipertermia maligna, e rigidez de masseter após a administração de quelicin com elevação de CPK ou mioglobinuria. As indicações possíveis: rabdomiólise inexplicada durante ou após a cirurgia, que pode se apresentar como uma parada cardíaca e inexplicada por hipercalemia, tá? Rigidez de masseter moderada ou leve com mioglobinuria e rabdomiólise induzida por exercício. E provavelmente não indicados de fazer a biópsia é uma parada cardíaca inexplicada durante a anestesia, mas que não seja acompanhada de rabdomiólise, crianças menores de 5 anos ou com menos de 20 quilos de massa muscular, né? E pacientes com síndrome neuroléptica maligna, que é um diagnóstico também bem parecido, o quadro clínico é bem parecido. Esses são critérios clínicos para você somar os pontos, né, conforme aquilo que o seu paciente está apresentando, e se é um diagnóstico mais provável de ser hipertermia maligna ou menos provável de ser hipertermia maligna, tá? Quanto maior a quantidade de pontos que o seu paciente somar dessa lista de, né, o maior a chance do evento que ele apresentou no intraoperatório ser a hipertermia maligna, tá? Então, a rigidez muscular, se ela é generalizada ou se ela é um espasmo de masseter, após a administração do quelicin, o valor da elevação do CPK após o uso de succinilcolina ou após o uso dos halogenados, se apresentou colúria perioperatória, o valor da mioglobinuria, tá? O valor do potássio, o valor da elevação do CO2, desde que o paciente esteja numa ventilação controlada adequada, desde que os seus parâmetros estejam ali numa ventilação adequada, uma ventilação protetora, tá? Ou então esses parâmetros, se o paciente estiver em ventilação espontânea, uma hipercapiria inapropriada, uma taquipneia inapropriada, então o aumento da temperatura, a presença de taquicardia, ou uma taquicardia sinusal, ou uma taquicardia ventricular, ou uma fibrilação ventricular. Só lembrando para vocês, taquicardia ventricular não necessariamente é ritmo de parada, tá? Exceto aquela torsade de Poin, lá, que eles chamam, que é a do... Eu esqueci o nome agora, em português. E a fibrilação ventricular também necessariamente é o ritmo de parada, tá? Mas a taquicardia ventricular, que a gente conhece, a tradicional, não necessariamente. A história familiar positiva de pacientes com hipertermia maligna em parentes de primeiro grau ou também em parentes de outro grau, tá? E aí alguns valores de gasometria, que a gente chama, o pH arterial, e a reversão ou não da acidose metabólico-respiratória com o uso do dantrolene. Conforme a classificação, a gente vai ver na probabilidade, então, de ser hipertermia maligna ou não. Acima de 50 pontos é quase certo, acima de 35 pontos é provável. Já maior que 20 pontos já é provável, tá? Menor do que 20 pontos, a probabilidade de ser hipertermia maligna é baixa. E o que a gente tem que pensar, além de hipertermia maligna? A gente sempre começa pensando do mais comum, o mais fácil de acontecer, tá? E depois a gente chega no mais raro. Isso em qualquer especialidade, em qualquer complicação que vocês enfrentarem na vida. Então, a hipertermia sem rigidez muscular, alguns diagnósticos possíveis são a tireotoxicose, a sepse, o feocromostoma, um aquecimento iatrogênico do paciente, tá? O aquecimento do paciente pode ser com fluidos aquecidos, pode ser com a manta térmica, tem alguns centros que têm colchões aquecidos também, não é o nosso caso aqui em Catanduva, tá? Mas aqui a gente tem a manta térmica e a gente usa fluidos aquecidos. A síndrome anticolinérgica, hipoventilação, hipnose e analgesias inadequados, tá? Que é o que a gente chama de
paciente fora de plano anestésico. A hipertermia acompanhada de rigidez muscular. A gente tem que pensar como diagnósticos diferenciais: síndrome neuroléptica maligna, encefalopatia hipóxica, hemorragia intracraniana, contraste iônico no sistema nervoso central, cocaína, anfetamina, êxtase e salicilatos também. Intoxicação por essas drogas, tá? E como que a gente trata a hipertermia maligna? Então, o tratamento inicialmente é a substituição do circuito de anestesia completamente, para de administrar o gás, tá? E substitui todo esse circuito de anestesia por um circuito novo que não está contaminado com agente anestésico. Faz a hiperventilação do paciente com oxigênio a 100%. Faz o resfriamento externo e o resfriamento interno, se necessário. O resfriamento interno do paciente, gente, é com fluidos gelados, tá? Tanto soro, quanto passagem de sonda nasogástrica e administração do fluido gelado pela sonda nasogástrica. E também, se, por exemplo, o paciente tiver com a barriga aberta, você pode pedir para o cirurgião irrigar ali com soro gelado. Não é o ideal, mas nessa situação, enfim, né? Correção da acidose metabólica, a redução da hipercalemia, correção das arritmias cardíacas e manutenção da diurese. Sobre o tratamento ainda, existe um antídoto específico, que é o dantrolene, tá? Essa resolução de 2016 obriga que todos os centros cirúrgicos que tenham agentes halogenados tenham o dantrolene, né, também, tá? Isso acontece em todos os hospitais, em todas as cidades? Infelizmente não, é obrigatório, mas infelizmente não acontece, tá? Então, o dantrolene, ele foi sintetizado em 1967, atualmente o seu uso é restrito à hipertermia maligna. Tá? O dantrolene, o frasco tem 20 miligramas, mais 3 gramas de manitol. Ele é dissolvido em 60 ml de água, tá? Ele é um solvente que ele é irritante para a veia, então você precisa ter um acesso de calibre grosso, tá? O que pra gente é um acesso de calibre grosso? É aquele abocate verde, ou abocate cinza, ou laranja, que é o 18, o 16, o 14, até um 20, que é o rosa, é tolerável, tá? E ela tem que ser, ou ela é infundida rapidamente, tá? O dantrolene, ele bloqueia os receptores de rianodina, atua principalmente nas isoformas do rianodina 1 e do rianodina 3, e reduz a ativação do canal de cálcio, né, pela calmodulina, e diminui a sensibilidade também. O rianodina 2 não é bloqueado pelo dantrolene, né, o que explica o fato dessa medicação, então, não ter um efeito inotrópico negativo no coração. É muito difícil diluir o dantrolene e você vai precisar de muitos frascos. Então, assim, a partir do momento que você identificou uma situação que é uma possível hipertermia maligna e que você vai usar dantrolene, a primeira coisa, gente, é sempre, em qualquer situação, pedir ajuda, tá? E principalmente muita ajuda para diluir a medicação, tá? A dose de ataque é 2 miligramas e meio por quilo a cada 3 a 5 minutos, por até 4 vezes. Então, você pode chegar até 10 miligramas por quilo. E você vai fazendo isso até ter o controle do quadro, tá? Se você utilizou uma dose maior do que 10 miligramas por quilo e o paciente não saiu do quadro de hipertermia maligna, você começa a questionar o diagnóstico também, tá? E depois a dose de manutenção é 1 miligrama por quilo a cada 6 horas, por até 48 horas. Então, aqui só uma tabelinha que resume tudo aí de como tratar. Primeira coisa, chama ajuda, interrompe imediatamente a administração do anestésico, né? Faz a hiperventilação, a injeção do dantrolene, bicarbonato de sódio para corrigir a acidose, o resfriamento ativo, colchão, aplicação de gelo na superfície, o NaCl, lavagem gástrica, vesical, retal, das cavidades, tratamento da arritmia cardíaca sempre, tratamento da hiperpotassemia, manter a diurese maior que 2 ml por quilo por hora, com hidratação, tá? Com manitol e com furosemida, que são 2 diuréticos. Esse paciente, posteriormente, tem que ser encaminhado para UTI, porque mesmo você usando o dantrolene e mantendo ele pelas 48 horas, por conta da metabolização dos agentes, ele ainda tem risco de fazer uma recidiva, tá? Faça os controles a cada 8 horas, mas preferencialmente com intervalo menor, tá? Colher os exames aí os exames podem ser a cada 8 horas mesmo, os níveis séricos de CPK, potássio, cálcio, coagulograma,
a creatinina sérica e a creatinina urinária também, tá? Fazer a orientação do paciente e dos familiares por conta da doença, indicar todos os familiares lá de primeiro grau, procurar para fazer a biópsia muscular e fazer o rastreamento, né? Existe uma outra droga que chama o azumoleno, nem vou falar muito dele, mas é uma droga que está sendo estudada para ser mas por conta de uma série de razões ele ainda não está disponível para prática clínica, então assim, a gente não usa o que tem mesmo, é o dantrolene. E aí, a conclusão é que a hipertermia maligna, ela é extremamente rara, mas ela pode acontecer. E às vezes ela acontece quando a gente menos espera. Aqui em Catanduva, nenhum dos meus chefes, exceto o Dr. Isídio, que não sei se vocês conhecem, o Dr. Marcial falou que conhece, o Dr. Isídio é o chefe mais antigo do serviço, ele está com 76 anos, ele ainda trabalha. Ele foi o único que tem um relato de hipertermia maligna no serviço. Em 2018, eu apresentei um caso no Congresso Paulista de Anestesiologia. Eu ainda não era residente, tá? Eu era sexto ano, mas se tiver alguém aqui do sexto ano, vocês sabem que isso é importante para o currículo nas entrevistas de residência. Um caso que foi relatado após uma gastrectomia, durante uma gastrectomia sleeve, uma paciente que apresentou um quadro de hipertermia maligna na cidade de Araras. Tá? Foi um caso extremamente raro. Ele aconteceu em 2012, tá? Mas a paciente sobreviveu. Por algum motivo, pensaram extremamente rápido em hipertermia maligna, o anestesista da época foi bem eficiente. Conseguiram reverter o quadro e a paciente, em 5 dias no pós-operatório, teve alta, tá? Mas, assim, é raro isso acontecer, porque às vezes o dantrolene não tá no hospital, tá? Às vezes você não tem equipe suficiente para isso e às vezes você não percebe a tempo também. Mas temos que saber que existe. E quando você identificou um quadro, se você não tiver segurança e não tiver 100% de certeza de como fazer o tratamento, você pode ligar para o hotline da hipertermia maligna, que ele é feito, né, em São Paulo, na Unifesp. Existe um profissional que está lá de plantão 24 horas por dia para tirar suas dúvidas todas sobre a hipertermia maligna. Ele funciona tipo o Ciatox, que quando você pega algum caso de intoxicação e você não tem certeza do manejo, você liga e eles te formam um manejo completo, tá? É o mesmo lugar que você vai encaminhar esse paciente depois para fazer o diagnóstico e investigação, se foi uma hipertermia maligna mesmo, tá? Essas foram as referências, tá? Eu deixei meu Instagram, meu e-mail, se vocês quiserem, tiverem alguma dúvida, quiserem entrar em contato, enfim, tá? Estou à disposição de vocês. Acho que era isso. Muito obrigado, Carol. Foi excelente. Vamos fazer assim, se alguém tiver pergunta, depois manda que a gente anota as perguntas e depois a gente tira essas dúvidas. Aí eu falo para mandar as respostas lá no grupo do WhatsApp, pode ser? Agora a gente vai dar continuidade à palestra. Eu passo a palavra para o Dr. Marcial, que vai falar para a gente sobre preocupações e cuidados perioperatórios na cirurgia geral. Então, é com você. Só abre o microfone aí, não esquece. Alô? Pode ir, tá tudo certo. Tá tudo... Vocês estão ouvindo? Tudo ok? Sim. É o meu retorno aqui, que eu não tô tendo retorno, mas tudo... Eu vou compartilhar aqui a tela. Vamos lá. Bom, em primeiro lugar, assim, agradecer o convite da Liga de Anestesia e de Cirurgia Geral para poder colaborar com vocês. E é um prazer, sem dúvida, poder estar de volta a essa casa que tão bem me acolheu, o Hospital Padre Albino, e também a estrutura agora do Emílio Carlos, totalmente incorporada
a estrutura da FAMECA. Naquela época nem todos os blocos estavam totalmente ocupados, mas agora eu vejo que houve algumas construções novas e com o tempo essa instituição, que já tem 50 anos, mas vai crescer cada dia mais e vai proporcionar para vocês uma boa formação. O tema de hoje sobre cuidados de perioperatórios, ele começa com a fase de pré-operatório, onde é um momento crítico de diagnóstico, de otimização do preparo do paciente, a fase intraoperatória, que é aquela fase de atenção, de precisão técnica, cirúrgica e anestésica, e o pós-operatório, daquela intensa monitorização constante e auditoria dos nossos resultados, e que justamente com os resultados desse ato contínuo, que é todo o período perioperatório, é que vai dar para nós os resultados de como retroalimentar essa cadeia para você preparar melhor o seu paciente, realizar melhor a cirurgia, e com isso existe a melhora pessoal do cirurgião e de toda a equipe. Em meados do século passado, só para a gente ter uma recordação, você veja como que era uma sala em um ambiente cirúrgico e que, para a nossa surpresa nessa foto, ninguém usava nem máscaras cirúrgicas. Ao longo da segunda metade do século XX, houve uma completa padronização da técnica de todas as cirurgias abertas, em todas as áreas de especialidades, e no final dos anos 90, quando participou da minha formação, nós tivemos o advento e a introdução da videolaparoscopia, e que deu início à era das cirurgias minimamente invasivas. Nessa época, os cirurgiões mais antigos, eles tiveram que se reinventar, porque veio uma metodologia nova, uma nova forma de aproximação do paciente, uma nova forma de intervenção, com resultados diferentes, uma aceleração, uma recuperação mais rápida dos pacientes. Então tudo isso passou a ser mais um motivo de reaprendizado, né? Diante de um paciente potencialmente cirúrgico, surge toda essa série de questionamentos, assim, né? Qual que é o diagnóstico, qual que é o prognóstico da doença? É uma cirurgia de caráter eletiva, é uma urgência, é uma emergência? Eu, como cirurgião, será que eu fiz uma comunicação adequada com o paciente, para os seus familiares? Isso é de extrema importância, porque hoje essa relação médico-paciente ela tem que ser muito bem desenvolvida, principalmente para que a gente evite alguns problemas jurídicos futuros, né? A comunicação com o paciente, se for possível, e principalmente com algum familiar, identificando quem deles é o mais esclarecido sobre as possibilidades daquela cirurgia, resultados, os riscos, para que nenhuma surpresa venha te dar dor de cabeça futura. Principalmente também atenção com as doenças pré-existentes desse paciente, se elas estão devidamente controladas, o estado mental, anímico e psicológico do paciente também, principalmente quando se trata de cirurgias de caráter eletiva, se aquele é um momento adequado de levar esse paciente para o centro cirúrgico, tentar identificar assim, quais são as expectativas do paciente em relação à cirurgia, principalmente também para cirurgias eletivas, e aqui as cirurgias de caráter estético, né? Porque às vezes existe uma discrepância entre a expectativa do paciente e o efetivo resultado que a gente pode buscar. Saber se os exames complementares que nós estamos analisando para fazer essa intervenção, se elas são tecnicamente satisfatórios, né? Principalmente exames de imagens. Será que eu conversei suficiente com o meu radiologista para ver aquela tomografia, ver aquela ressonância? Será que aquele exame ele tem todas as informações que são satisfatórias para que eu não tenha que abortar uma cirurgia por um estadiamento de um tumor, tá além daquilo que aparentemente veio num laudo?
Eu necessito também assim, de alguma avaliação multidisciplinar. Isso hoje é quase que uma regra, né? Que esse paciente passe pelo cardiologista, passe pelo pneumologista, um endocrinologista, um nutrólogo e, às vezes, uma recuperação fisioterápica da parte respiratória e vascular também é muito importante. Outra questão muito importante em relação a um pré-operatório, ela é experiente o suficiente para poder realizar com segurança aquele procedimento proposto. Cirurgias de grande porte, é preciso que toda essa equipe seja muito coesa. Será que nossa equipe tem um foco mesmo, tem interesse naquela patologia? Todo mundo tem disponibilidade de tempo? Porque cirurgia só tem horário para começar, não tem um tempo definido. E durante o ato cirúrgico a gente não pode ter nenhuma desagregação da equipe, alguém com pressa para sair, e principalmente isso se reflete através de companheirismo, né? O material cirúrgico que eu preciso, ele está disponível no ambiente do nosso bloco operatório, ele está adequado, e principalmente também se nós estamos dentro das rotinas e os horários do centro cirúrgico, né? Operar naquele momento, será que se durante uma madrugada toda a estrutura do bloco cirúrgico é ideal para que a gente consiga fazer aquela cirurgia com bastante êxito? Em questão também a fazer o preparo desse paciente, jejum, quanto tempo de jejum, a higiene pessoal dele, preparo do intestino, anticoagulação. Então todas essas questões fazem parte de toda aquela nossa rotina e aquele exame de preparo. Em relação à definição entre urgência e emergência, todos vocês já conhecem, né? A situação em que a urgência é que você tem um risco não imediato à vida e você pode protelar um pouco e escolher aquele melhor horário do centro cirúrgico para levar, otimizar as condições do paciente, melhorar em termos de a parte hemodinâmica, o controle séptico, entrar com alguns antibióticos e melhorar as condições clínicas desse paciente para que ele entre em cirurgia em condições ótimas. A situação de emergência é aquela em que você deve intervir de maneira imediata e você não tem nem condições muito de ficar fazendo nenhum tipo de preparo. É uma ressuscitação, um controle de danos e na sequência você vê o que pode ser feito. Mas como preparar o nosso paciente, né? Numa época mais antiga, os cirurgiões levavam muito em consideração a opinião própria, né? O seu próprio ego, o eu acho. Mas hoje, a medicina moderna, ela nos orienta a seguir protocolos, sempre em medicina baseada em evidências, né? Para isso, mundo afora, as várias sociedades médicas acabaram se organizando e desenvolvendo uma série de programas que nos ajudam hoje a poder abordar esse paciente precocemente e colocar em prática algumas medidas que podem melhorar as condições pré-operatórias e que vão resultar num melhor ato cirúrgico e uma recuperação. Como eu tinha dito, existe o Strong for Surgery, no Brasil existe o projeto Acerto, existe também o PIP, que é um programa de impacto positivo, o SAGES, que é a Sociedade Americana Gastrointestinal e Endoscópica de Cirurgiões, também participa de vários desses, entre eles o SMART e o ERAS. O Strong, por exemplo, que é adotado pelo American College of Surgeons, ele é um programa que basicamente tem 4 pilares, que é a avaliação pré-operatória do estado nutricional do paciente, o controle glicêmico, a cessação do hábito de cigarro, de fumar, e principalmente uma verificação criteriosa de todas as medicações que esse paciente faz uso e avaliando as potenciais interações medicamentosas
que possam produzir hemorragia e principalmente quando ele passa pela avaliação do anestesista, algumas medicações como principalmente beta-bloqueadores que podem interferir no ato anestésico. Então, a nutrição pré-operatória, que ela é o pilar número 1 aí do programa do Strong for Surgery, ele elenca, né, que a desnutrição é um fator preditivo independente para complicações pós-operatórias e ela é potencialmente modificável. E uma vez identificada, nós podemos fazer algumas mudanças nessa fase pré-operatória que esse paciente pode se recuperar no estado nutricional e chegar na cirurgia mais bem preparado, né? O princípio da nutrição pré-operatória é minimizar os efeitos da desnutrição nas taxas de complicação pós-operatórias, e esses efeitos podem ser obtidos assim parcialmente com a administração de suplementos nutricionais convencionais. A gente pode mexer até com a própria dieta desse paciente, se isso for possível. Entretanto, a adição de alguns nutrientes com atividade não só nutricional, mas também imunomoduladora e anti-inflamatória, vão estimular uma melhor cicatrização e eles normalmente agregam uma recuperação mais efetiva desse paciente. Entre esses nutrientes, nós temos assim alguns a serem destacados, mas principalmente a reposição da arginina, os ácidos graxos, ômega 3, ômega 6 e os nucleotídeos, que são os mais estudados, eles agem de uma maneira que o paciente cirúrgico ele atenua a resposta inflamatória, fortalece o sistema imunológico e estimula o processo cicatricial. Existe um estudo que foi coordenado nos Estados Unidos, que incluiu 722 pacientes submetidos à colectomia por câncer coloretal e o uso de suplemento nutricional específico, imunomodulador e enriquecido com arginina, ácidos graxos e os nucleotídeos. Aqui eu não tenho nenhum conflito de interesse, mas foi citado o Impact, existem uma série deles no mercado. Quando esse produto é aplicado por 10 dias no pré-operatório, ele resultou nesse trabalho uma redução muito significativa das complicações infecciosas, principalmente do sítio cirúrgico, na marca de entre 40% e 60%. Também diminuiu a ocorrência de tromboembolismo e reduziu a permanência hospitalar e evitou algumas readmissões. O segundo pilar, normalmente, ela faz menção a você tentar diminuir ou fazer cessar completamente o tabaco. Esse é um segundo item desse checklist, né? E vários estudos na literatura, eles comprovam que o tabagismo aumenta a incidência de complicações pulmonares após anestesia em até 6 vezes. E, além disso, o tabagismo é considerado um fator de risco independente para complicações pós-operatórias, particularmente não só nas pulmonares, cardiovasculares e na cicatrização de feridas, principalmente na microcirculação desses pacientes, desses grandes fumantes, com algumas microangiopatias estimuladas pela nicotina e os outros elementos do tabaco. Então, assim, nesse programa, a recomendação é que você suspenda o cigarro por 4 a 6 semanas antes da cirurgia, no intuito de reduzir essas complicações. A otimização do controle glicêmico, ele é o terceiro item desse checklist, e até 1/3 da nossa população pode ter diabetes não diagnosticado previamente, principalmente assim, 1/3 da população de pacientes cirúrgicos, né? Por isso, é muito importante que a gente faça de rotina, isso já é nosso protocolo, em todos do pré-operatório, a dosagem da glicemia, e uma vez alterada, ela deve ser rigorosamente controlada antes da operação, assim, tão logo seja possível. O ajuste de medicação, encaminhar esse paciente para um endocrinologista da sua equipe, ou se for um diabetes tipo 2, de fácil controle, você pode pôr em ação o uso da medicação corrente e checar isso poucos dias antes da cirurgia para ver se esse paciente está adequadamente
já dentro dos protocolos. O controle adequado do paciente diabético no pré-operatório reduz o risco dele fazer hiper ou hipoglicemia no pós-operatório. Esses períodos são também, tanto no pré como no pós-operatório, podem ser acompanhados de um jejum muito prolongado, né, dependendo da área cirúrgica a ser mexida, o aparelho digestivo. Então, existem riscos dele fazer hipoglicemia, isso, sem dúvida nenhuma, pior ao trauma, e uma série de outros hormônios catabolizantes que causam resistência à ação de insulina podem estar em ação e aumentam o risco também desse paciente poder fazer o contrário da hipo, sim, a hiperglicemia. Por isso que esse controle prévio é bem adequado para que você não tenha que, para esse paciente não fazer nenhuma situação de entrar numa situação de uma hiperglicemia em que você precise fazer soluções despolarizantes e ele entra em cetoacidose no pós-operatório, que seria catastrófico. Também vem a questão de você fazer uma revisão criteriosa dos medicamentos que esse paciente está em uso. Esse é o quarto item, né? Principalmente porque, não raramente, nós vamos receber tanto no ambulatório como nos nossos consultórios, aqueles pacientes de maior idade que vão trazer para você uma verdadeira sacolinha com vários e vários medicamentos para as mais variadas patologias, e nesse momento é a hora de você adequar se esses medicamentos são necessários, tirar algumas coisas que podem ser modificadas e manter apenas aquelas que sejam estritamente necessárias. Recomenda-se suspender, né, no pré-operatório os medicamentos que não sejam absolutamente imperiosos e algumas medicações, principalmente os anticoagulantes, que têm efeito de duração mais longa, eles precisam ser cessados. Aspirina, pelo menos de 5 a 7 dias, dependendo do porte da cirurgia, cirurgias de pequeno porte, ambulatoriais, hoje em dia a gente praticamente nem pede mais para que eles interrompam, mas por regra, dependendo da população que você está atendendo, é melhor que pelo menos uma semana antes a aspirina seja indicado, né? E principalmente também alguns diuréticos de grande potência que podem fazer com que esse paciente chegue, associado ao jejum que você vai propor para ele pode chegar no centro cirúrgico já muito desidratado e precisar ser expandido ali pelo anestesista. E também o uso pré-operatório de controle de dor às custas de opioide podem interferir na anestesia e complicar o pós-operatório. Hoje, principalmente dentro do protocolo ERAS, o grupo de anestesiologia tenta fazer cada vez mais uma restrição do uso de opioides em analgesia, justamente para que esses pacientes não precisem requerer mais tantos medicamentos para controle da dor e requerer prescrições até para casa. A retirada abrupta também de alguns medicamentos podem ser perigosas, por isso essa análise criteriosa, principalmente medicamentos antihipertensivos, medicamentos psiquiátricos também e que têm ação sobre o sistema nervoso central, anticonvulsivantes, em relação a medicamentos psiquiátricos, isso também precisa estar sob controle para que esses pacientes não tenham nenhum surto pela cessação desse medicamento no pós-operatório e que pode pôr em risco também a evolução. Os medicamentos com maior risco de interferência no perioperatório, pós-operatório, são os beta-bloqueadores, né? Os antihipertensivos, os anticoagulantes, os medicamentos, os hipoglicemiantes orais, né? Os antiarrítmicos, os corticoides, medicamentos que têm efeito de broncodilatação e
os imunossupressores que nós temos que tomar um cuidado especial, principalmente com também os corticoides e alguns imunossupressores, hoje os imunobiológicos que podem suprimir inclusive a replicação celular, atrasando a nossa cicatrização. E esses medicamentos precisam ser olhados com critério, porque um paciente que tem uso desses medicamentos atuais, principalmente à base desses imunobiológicos, alguns deles hoje têm tempo de ação até de 6 meses. E normalmente 15 dias, 30 dias, mas é importante que esses imunossupressores, esses imunobiológicos também sejam cessados previamente, num tempo hábil, para que nós não tenhamos uma cicatrização prejudicada. Existe uma sugestão de um fluxograma, né, para ser implementado. Aqui não vou ser muito repetitivo, mas é justamente a identificação do risco para desnutrição, tabagismo, controle glicêmico e os medicamentos em uso. E sempre que houver algum risco associado, você vai realizar as avaliações pertinentes e fazer a suplementação, no caso da desnutrição. O tabagismo é muito simples, a questão da interrupção. O controle glicêmico dentro desse checklist, a orientação da consulta com o endocrinologista ou a simples prescrição das medicações que não estavam sendo seguidas. E para os medicamentos, a mesma coisa que eu falei no item anterior. Uma coisa importante que deve ter um pouco da nossa atenção é a cirurgia e todo esse perioperatório em relação ao paciente obeso. O paciente obeso é um capítulo à parte, a cirurgia bariátrica vem se desenvolvendo cada dia mais. A resposta metabólica ao trauma do obeso é um pouco diferente do paciente com IMC normal. Então, e o paciente obeso que tem hábitos sedentários, aquele paciente que você percebe que ele realmente tolerar um estresse cirúrgico, ele deve ser incentivado à atividade física no pré-operatório e principalmente uma perda de peso que pelo menos na ordem de 3 a 5% antes da cirurgia. Esses dados já refletem um impacto muito significativo na redução das complicações cirúrgicas. Uma outra coisa que a gente precisa estar atento hoje é que cada dia nós vamos receber mais pacientes que vêm com várias e várias consultas pela internet, Dr. Google, Yahoo, etc. Mas também existem outros serviços bastante louváveis, né, como o Instituto Brasileiro de Segurança do Paciente, que é um serviço atrelado à Faculdade de Medicina da USP, que tem inclusive um podcast em que existem várias e várias orientações para público leigo, de um modo geral. Mas esses pacientes vão chegar até nós trazendo uma série de questionamentos, assim, doutor, eu posso comer 2 horas antes da cirurgia? Eu preciso ficar tanto tempo em jejum? Que hora que eu vou comer depois da cirurgia? Então, todos esses questionamentos, os pacientes já vêm trazendo com eles e em alguns lugares eles vêm bastante instruídos e é preciso que você tenha uma interação muito boa com a tua equipe de anestesia para haver um único discurso em relação a essas questões, principalmente jejum pré-operatório, o ajuste da medicação, e por isso eu acho que é importante que a gente divulgue esses fatos. Existe o projeto Acerto, que eu acho que todos vocês já devem ter ouvido falar, que é um projeto que ele visa a aceleração e a recuperação total do pós-operatório. O projeto Acerto, ele surgiu há mais de 10 anos, mais ou menos uns 15 anos, e ele nasceu justamente através de uma sistemática de análise dos resultados e das rotinas desgastantes que às vezes os pacientes cirúrgicos sofriam e na diferença de um hospital para o outro, de um estado para o outro, com alguns lugares o jejum no pré-operatório, no pós-operatório e principalmente com o uso indiscriminado de antibióticos.
Esse projeto ele foi implementado no Miller, no Mato Grosso, em Cuiabá, e esse sistema hoje ele é uma referência no Brasil e ele se baseou no programa europeu do ERAS, né, que seria também de incrementar a recuperação após cirurgias. Esse projeto Acerto ele define protocolos bem específicos para o pré-operatório, para o intra e para o pós-operatório, por meio de uma perspectiva multidisciplinar e multiprofissional que estabelece a implementação de condutas nutricionais, metabólicas, anestésicas e que objetivam essa aceleração e uma melhor recuperação do paciente. Eles também tratam sobre o uso de probióticos, de simbióticos em cirurgia, na resposta metabólica, um jejum perioperatório, que hoje, como pode depois a doutora Caroline especificar melhor como o grupo de Catanduva prefere, para cada tipo de alimento, quanto de jejum nós devemos fazer no pré-operatório, e a restabelecimento bem precoce da alimentação tão rapidamente quanto for possível. Tem alguns serviços que o paciente já começa a ser realimentado na sala de recuperação anestésica. Então essas diretrizes, elas são recomendadas por várias sociedades internacionais, ela aborda a importância dessa pré-habilitação antes da cirurgia, o emprego desses protocolos do projeto Acerto também na pediatria, ortopedia, em todas as especialidades. Hoje, o projeto Acerto, ele já está no livro, pelo menos na 7ª edição, e ela trata-se assim de uma literatura fundamental para cirurgiões e profissionais das várias e diversas áreas da saúde, médicos intensivistas, hospitalistas, nutricionistas, enfermeiro, farmacêuticos, fisioterapeutas, porque tudo isso faz parte de um conjunto de todos em prol do bem-estar do paciente. O Acerto tem os pilares de pré-operatório, que é o suporte nutricional, a abreviação de jejum, a informação do paciente no pré-operatório, às vezes a abolição de algumas rotinas de preparo do intestino. No intraoperatório, a restrição de volume de fluidos, anestesia, diminuição do número de drenos e sondas que possam espoliar volume do paciente. E principalmente também em relação a incisões e vias de acesso adequadas. Em relação ao pós-operatório, uma realimentação precoce, uma mobilização precoce, controle e prevenção da dor e principalmente com restrição ao uso de opioides. Aqui estão os pilares, né, desse projeto Acerto, né, são os protocolos de decisão médica, processo de implantação desses protocolos multimodais, auditoria em cirurgia, que é uma coisa muito importante, como aqui diz, essa auditoria de resultados é fundamental para o crescimento da estrutura onde nós estamos trabalhando. Será que tudo aquilo que eu fiz para o meu paciente funcionou? Deu resultado? Valeu a pena? Não funcionou bem, acho que não tem sentido gastar recurso, estrutura e tempo para preparar o paciente de tal maneira. Então, a auditoria e avaliação dos resultados é uma coisa que nós devemos fazer sempre em todos os aspectos, não só da cirurgia, mas em todos os aspectos da nossa vida, né? A informação pré-operatória, a terapia de nutricional, o uso dos prebióticos, probióticos, simbióticos, uma avaliação também da composição corporal na cirurgia, às vezes o uso de bioimpedância para você ajustar principalmente os compartimentos corporais, né, se for possível, principalmente no paciente obeso, quando você faz uma bioimpedância, que é um exame que você mede quanto que esse paciente, naquele peso dele, ele tem de massa gordurosa, de massa magra, o componente de água, qual que é o percentual de gordura corporal. Tem alguns aparelhos mais modernos que conseguem estimar até a massa óssea. E quando esses compartimentos estão, principalmente o compartimento hídrico, ele é um pouco aumentado, você pode intervir, reduzindo edemas de membros inferiores e melhorando o estado hemodinâmico desse paciente.
aqui também citando de novo a abreviação do jejum, a prevenção de tromboembolismo com o uso de algumas medicações específicas, normalmente o uso das heparinas de baixo peso molecular não representam um grande risco de sangramento no intraoperatório e podem ser de grande valia para a prevenção do tromboembolismo. O uso de meias elásticas também é uma coisa que faz bastante diferença e principalmente também hoje você pode agregar para esse fator aqui as botas pneumáticas que podem massagear os membros inferiores desse paciente, fazendo com que o retorno venoso seja mais eficaz. A hidratação venosa perioperatória também tem que ser a mais adequada. As evidências atuais sobre a questão do preparo mecânico do colo em cirurgia coloretal é um assunto extremamente controverso, mas parece que já há consenso que para cirurgias de colo direito ela é totalmente dispensável, e quando se tratar de cirurgias de reto sigmoide, me parece mais lógico que esse intestino seja completamente limpo. A realimentação também o mais precoce possível e o uso racional de drenos e sondas nasogástricas para que não expolie esses fluidos corporais e esse paciente tenha alguma acidose metabólica. E o uso racional dos antibióticos normalmente é bastante bem conduzido pela CCIH de vômitos no pós-operatório, com o uso de antieméticos adequados e uma analgesia opioide free, que cada dia mais é importante. No Brasil a gente não tem tanto problema, mas principalmente nos Estados Unidos existe um forte apelo hoje para que se faça mais controle de medicamentos, morfinas similares assim. E a mobilização do paciente pela equipe de fisioterapia, acompanhantes e o próprio pessoal da enfermagem o mais rapidamente possível. Essas as mudanças hoje em dia na prescrição do paciente, que antes a gente considerava um pré-operatório, o pós e após a alta, o que ele faria em casa, mas no intraoperatório hoje o serviço de anestesiologia é praticamente o senhor de todas essa mágica de não encharcar o paciente, de não deixar que ele chegue no pós-operatório em desequilíbrio. E por que adotar um projeto, né, como esse é o Acerto? Primeiro que ele já tem 15 anos de experiência no Brasil, é um protocolo gratuito, ele é adequado à realidade dos hospitais brasileiros, ele tem um foco em todo o período perioperatório e não apenas no pré, como o Strong, por exemplo. Ele pode estar associado a esses demais projetos, o ERAS e o próprio Strong. Ele é um projeto totalmente fundamentado pela ciência, por brasileiros, e ele é um projeto que é adotado pelo Colégio Brasileiro de Cirurgiões, pelo Colégio Brasileiro de Cirurgia Digestiva, pela Sobracil, pela Braskem e pela Sociedade Brasileira de Cirurgia Bariátrica e Metabólica. E, portanto, ele também é a literatura do projeto Acerto desde 2006. Aqui nessa época a gente constava ainda na 4ª edição, mas já está indo pela 7ª revisão. Os benefícios da implementação do projeto Acerto é a redução do tempo de internação, a redução das complicações do pós-operatório, a redução de custos e da mortalidade também. Sempre que o hospital adota algum tipo desses protocolos, como no caso dessa análise feita pelos autores do projeto, houve um grande impacto na diminuição da permanência hospitalar na média em termos de 2 dias. E isso existe um ganho institucional que é muito grande, principalmente no aumento da qualidade dos serviços, com uma significativa redução dos custos para a assistência. A avaliação pré-anestésica é de fundamental, hoje é praticamente uma rotina em quase todos os serviços, né? Os pacientes eles devem receber um aconselhamento pré-operatório rotineiramente na presença do anestesista, porque ele vai ter a oportunidade de fazer uma avaliação e fazer uma classificação das vias aéreas desse paciente, se esse paciente tem se você vai precisar fazer de algum equipamento um pouco mais sofisticado,
um broncoscópio, algum desses laringoscópios com vídeo guiados, porque às vezes isso não é muito frequente, mas no passado, quando essa avaliação ela é precária ou inadequada, e antes do advento do Sugamadex, que é o Bridium, né, você não tinha como reverter a coralização do paciente, e às vezes o anestesista já induzia o procedimento, e às vezes vários membros da equipe não conseguem ter êxito em obter a via aérea. E eu já tive o desprazer de precisar participar de uma traqueostomia de urgência por conta disso. Então, essas avaliações no pré-operatório são de extrema importância. A avaliação também respiratória, cardiovascular, endocrinológica, nunca deve ser desprezada. A avaliação por parte do anestesista também, ele vai ver se todos os exames que foram solicitados nessa fase pré-operatória foram satisfatórios para ele, se ele se sente satisfeito e seguro para realizar o ato anestésico com aquilo que foi disponibilizado para ele. Nessa consulta pré-anestésica também, o anestesista vai ter a possibilidade de avaliar se esse paciente tem bons acessos venosos, periféricos, ou até avaliar se haverá necessidade de uma punção de um acesso venoso central no início do ato cirúrgico. Cirurgias de grande porte, às vezes podem necessitar que esse acesso seja obtido assim que esse paciente for induzido. Outra coisa que é muito importante é que está mais do que provado que o paciente que passa por uma avaliação pré-anestésica, esse papo que ele tem com o anestesista reduz demais a ansiedade dele quanto ao tipo de anestesia que ele vai fazer. Ele também fica mais seguro em relação à própria cirurgia, e esses pacientes costumam se adequar melhor e ter menos dor no pós-operatório. E principalmente também no conjunto da obra, aumenta a satisfação desse paciente com a experiência que ele teve com toda a cirurgia. A consulta pré-anestésica, ela soma e tem um impacto positivo sobre o tempo de internação e nos resultados pós-operatórios. Os pacientes que se apresentam com anemia também é uma situação que merece um pouco de atenção. Hoje, para pacientes que não contêm nenhum tipo de comorbidade, uma hemoglobina de 6 a 10 está satisfatório, mas pacientes que apresentam alguma comorbidade, diabetes, hipertensão, algumas outras, principalmente pneumopatas, é melhor e mais aconselhável que ele chegue para o ato anestésico, pelo menos, e para o ato cirúrgico com uma hemoglobina superior a 8. Então, estimar isso em face à possibilidade ou não de ocorrer sangramentos. Então, esse screen antes da cirurgia é feito rotineiramente e normalmente hoje, como nós temos umas práticas mais restritivas de fazer transfusões de sangue no pós-operatório, porque isso pode ter algum efeito danoso no pós-operatório, nós podemos corrigir isso com a infusão de ferro intravenoso, porque é mais eficaz e tem menos efeitos adversos do que se você for tentar fazer a reposição de ferro e ácido fólico e vitamina B12 no pré-operatório, que vai demandar muito mais tempo. Evitar, e hoje a gente tenta evitar a todo custo a transfusão de sangue. Aqui, de novo, os pilares do ERAS, que foi a base do projeto Acerto. A fase pré-operatória, as consultas pré-hospitalares, a redução dos volumes de líquido, não acentuar demais o jejum, fazer a preparação seletiva do intestino, a profilaxia com antibiótico, a tromboprofilaxia e as medicações pré-cirúrgicas. Em relação ao intraoperatório, que nós vamos falar um pouquinho daqui a pouco, os agentes anestésicos de curta duração, anestesia, analgesia epidural na região torácica, evitar o uso de drenos, evitar a sobrecarga de sal e água, a manutenção da normotermia, como foi falado agora há pouco pela doutora Caroline, né, para não aquecer demais os pacientes,
também tomar cuidado, ou também evitar a hipotermia, que também às vezes é mais frequente do que a hipertermia, justamente por uso excessivo de ar-condicionado em temperaturas muito baixas, pacientes que ficam descobertos, e eles podem, ao final da cirurgia, chegar hipotérmicos na sala de recuperação anestésica. E na parte pós-operatória, manutenção adequada de uma analgesia, o uso o menos prolongado possível de sondas nasogástricas, a prevenção da náusea e de vômito, que também pode depletar fluidos e causar algum desequilíbrio da homeostase. A sobrecarga de cristalóides também devem ser evitados, a remoção precoce de todos os catéteres venosos centrais, catéter vesical, drenos, tão precoce que seja possível, e uma analgesia oral sem os opioides, né? E uma mobilização precoce também desse paciente, para que a parte muscular já seja estimulada e a parte hemodinâmica fique bem estável. E conforme também dentro do ERAS existe a auditoria e a conformidade dos nossos resultados para retroalimentar o que vamos fazer no pré-operatório, no intra e no pós. Os protocolos de cirurgia segura hoje levam a que toda a equipe esteja em sala, checando o nome do paciente, que cirurgia que nós vamos fazer, se o paciente que está ali se apresentando ele, se ele sabe que cirurgia, quem é o médico que vai operar, quem é a equipe, ele é apresentado a todos os membros. Nessa oportunidade nós vamos checar se todos os materiais cirúrgicos que nós precisamos vão estar disponíveis e funcionando. E na parte pós-operatória imediata, é um momento de extrema atenção, de assistência e monitorização padronizada na sala de recuperação anestésica ou em ambiente de unidade de terapia intensiva ou enfermaria mesmo. Alguns aspectos do período intraoperatório, aí vem a parte de mais longa duração no sentido de aprendizado mesmo, né? Porque com o tempo começa aí na fase em que a gente está no curso médico e vai escolhendo, eu gosto da área cirúrgica, eu acho que eu vou fazer, e você vai se aproximando cada vez mais do bloco cirúrgico, dos profissionais que você interage bem e vai tentando trilhar essa área. Mas assim, o preparo psicológico de um cirurgião é uma coisa fundamental, porque ele tem que ter bastante autocontrole. Durante algum tempo, durante o ato cirúrgico, ele não deve exercer nenhum tipo de prepotência, mas existe nesse momento uma hierarquia e ele vai guiar um grupo para realizar um ato. Então ele precisa ter uma liderança, ele tem que ter um preparo psicológico para, diante das situações mais críticas, manter a calma e agir com retidão, com educação com toda a equipe, com os seus auxiliares, com o anestesista, com a equipe de enfermagem, para que o ambiente em sala seja o mais adequado possível. Isso no ato intraoperatório também é fundamental que esse cirurgião tenha conhecimento da anatomia cirúrgica. O que eu vou fazer, como é que são os passos da cirurgia que eu pretendo, eu estou seguro do que eu vou fazer, eu estou experiente o suficiente, será que eu preciso de alguém mais experiente na equipe, algum preceptor para me acompanhar? Então tudo isso é uma coisa bastante importante para que a gente não torne a precisão da escolha dos acessos cirúrgicos, né? Fazer as incisões mais adequadas e que você consiga abordar anatomicamente aquele foco de interesse com maior precisão. É preciso que você tenha calma, é preciso que você tenha metodologia, é preciso que você tenha bastante habilidade técnica, mas precisa ter celeridade também, porque a cirurgia não pode ser um ato extremamente prolongado. O controle e a prevenção de sangramentos e o controle vascular é fundamental, porque os sangramentos eles podem instabilizar o teu paciente, podem
transferir um problema muito grande para a equipe de anestesia e também pode dificultar o teu ato cirúrgico, retardando bastante o andamento dele. Então, esse cuidado, essa prevenção é fundamental. Pacientes que já vêm com cirurgias prévias, você precisa fazer uma lise cuidadosa das aderências, não traumática, fazer um manuseio delicado dos tecidos para que você não some outras lesões. E principalmente também você precisa ser muito conhecedor de todo o instrumental que você está usando. É muito comum hoje, na evolução da cirurgia, que cada dia as indústrias tragam grampeadores diferentes, instrumentos, fontes de energia, de eletrocautério, de pinças de energia como Harmonic, Ultracision, ACIL, eles disponibilizando para que você faça ligaduras de vasos, mas é preciso que vocês, grampeadores, é preciso que fora de campo você se familiarize com o bom funcionamento desse instrumental, porque não é no ato cirúrgico que você vai aprimorar a forma de uso. Existe um aforisma em cirurgia que é esse daqui, ó. Se você está com pressa, é a hora de ir mais devagar. Principalmente assim, porque as complicações iatrogenias, elas normalmente vão consumir muito tempo para reparo e, se forem possíveis, e elas podem deixar um dano irreversível para o teu paciente. E principalmente, secundariamente, para a sua imagem como cirurgião. A partir da robótica industrial, a cirurgia que vem pela frente, principalmente para vocês que agora estão no curso médico, a cirurgia robótica está se tornando uma realidade, ela vai demorar para chegar, mas, mais uma vez, os cirurgiões antigos, quando veio a videolaparoscopia que eu falei lá no começo, os cirurgiões que foram meus professores tiveram que se reinventar. Na faculdade, especificamente, eu menciono o Dr. Sidney Moreno Gil, que foi um pioneiro em Catanduva na introdução da cirurgia videolaparoscópica. E agora, na fase, nós vamos ter que começar a nos acostumar com uma sala cirúrgica com esse aspecto. E essa fase de reinvenção vai ter que ser a minha, mas a de vocês provavelmente vai ser um ato contínuo também, que vocês já vão entrar praticamente dentro desse ambiente. O uso de protocolos versus o uso de tecnologia é que normalmente é bem essa figura aqui. Às vezes, o simples uso de um protocolo ele pode representar maior qualidade, um ganho de tempo e principalmente um custo menor, porque tecnologia nem sempre ela agrega tanto valor e ela custa muito caro às vezes para a instituição. Então, quando a gente trabalha com protocolos simples como aqueles que foram citados, o ganho para a instituição, para os nossos pacientes e para todos da equipe é realmente muito grande. Aqui, mais uma vez, falando sobre o projeto ERAS, e existe também na internet, no site da própria do ERAS, vários exemplos específicos de protocolos de cirurgias, com alguns guidelines, né, detalhando não só tudo isso que nós fizemos de pré-operatório, a parte de tabagismo, de melhora da nutrição, controle do glicêmico, otimização do uso das drogas, mas aqui existem alguns protocolos específicos para cirurgias como gastrectomias totais, no caso de cânceres proximais, gastrectomias subtotais para cânceres distais, inclusive nesses protocolos são detalhes específicos da recuperação do paciente por conta do impacto fisiocirúrgico, a alteração da retirada de um determinado órgão, qual é o impacto que ele vai causar para esse paciente na fisiologia dele. Então, esses protocolos já estão disponíveis. Aqui um guideline para duodenopancreatectomia, para tumores de pâncreas, né? Também daquela mesma ótica que eu disse sobre as gastrectomias por tumor. Aqui também para cirurgias coloretais,
principalmente cirurgias do colo direito, que dispensam o preparo, mas à medida em que você faz cirurgias do colo esquerdo, onde os resíduos fecais já são mais solidificados, é necessário o preparo, porque à medida que esses resíduos percorrem, eles podem forçar as linhas de grampeamento, as linhas de sutura, propiciando alguma chance de fistulização. Para vocês que gostam, às vezes, de ocupar o tempo lendo, eu acho que um pouquinho fora de tudo isso que a gente falou, mas eu pessoalmente gosto desses 3 livros aqui, que O Século dos Cirurgiões, eu acho que não só para quem vai fazer a cirurgia, a área de cirurgia, mas é bastante interessante da evolução da medicina nesses últimos, no século passado. Para quem tiver interesse em seguir a carreira acadêmica e ser professor dentro da área médica, essa literatura aqui é indispensável, que é a vida de William Osler, que ele é um professor de medicina que foi fundador da Faculdade de Medicina da Universidade de Glasgow, na Escócia. Depois ele foi convidado para fazer algumas alterações na Faculdade de Medicina de Cambridge, também ali em Londres, e depois ele foi convidado pelo governo americano para chefiar a Universidade de Harvard. Então, ele tem umas coisas bastante interessantes assim de conceitos sobre ensinar medicina, e interessante que os aspectos da vida dele parecem ser, embora ele já tenha morrido há muito tempo, no século passado, meados dos anos 50, continua extremamente moderno sobre o perfil do que é um professor de medicina. E para quem vai trilhar alguma área, principalmente na área administrativa, na área da saúde, o Jaime Landman, com Medicina Não é Saúde, onde ele discorre a respeito de algumas coisas que falam sobre as verdadeiras causas da doença e da morte, demonstrando que a medicina é algo um pouco diferente do que é a saúde plena. Eu queria agradecer para vocês a atenção, e foi um prazer retornar a essa casa que tão bem me acolheu. Obrigado. Muito bem, obrigado, Marcial. No caso, obrigado, pai. Foi excelente. Bom, para a sua apresentação, eu vou abrir para as perguntas agora. Quem quiser abrir o microfone e fazer alguma pergunta, falar alguma coisa. É que a Carola teve que sair de emergência, por isso que eu fiz daquele jeito por WhatsApp. Ótimo. Mas sobre essa apresentação de agora, se alguém tiver pergunta, estamos abertos. Deixa eu ver. Perguntaram qual é o nome do podcast da Faculdade de Medicina da USP que você tinha falado. Ele é o Instituto Brasileiro de Orientação ao Paciente. Depois eu acho que eu posso disponibilizar para vocês. ISBP. Deixa eu procurar aqui para vocês. Professor, quando... Ai, tô vendo TV. Aqui, ó. Esse daqui, ó. Acho que eu não tô ouvindo, né, Dani? Instituto Brasileiro... Eu tô ouvindo. Alguém tá falando. Ó, Instituto Brasileiro para a Segurança do Paciente. Tá? Só digitar esse termo aqui, você já consegue entrar no site deles e ouvir todos os podcasts que eles têm gravados, e semanalmente eles colocam novos. Pergunta aí, obrigada, professor. Muito obrigada. Quem que perguntou? Oi. Alô? A Maria Virgínia. Tá jóia. Você conseguiu pegar É porque eu deveria ter colocado aqui o hiperlink deles, mas eu acabei só trocando não, aqui. Professor. A aula foi maravilhosa. Instituto Brasileiro. Isso, Instituto Brasileiro para a Segurança do Paciente. Olha, é interessantíssimo, viu?
Ali você tem algumas coisas bem legais, assim. É feito para o público leigo, mas eu acho que é interessante a gente saber a informação que eles estão recebendo para a gente poder dialogar melhor com eles também, sabe? Ah, sim, com certeza. Se tiver algum para os profissionais também, o É, senhor quiser mandar depois, tá, tá? Muito ok, obrigada. Vou acessar, sim, viu? tá joia. Grata. Foi uma Ok, excelente aula. obrigado. Bom, a Gabi perguntou, quando o paciente é tabagista, tem algum protocolo específico? Olha, em relação ao tabagismo, a única coisa que a gente tem realmente tabagista, não só, eu acho que não é importante que ele cesse o ato de fumar, mas assim, na prática, é difícil que aquele paciente abandone completamente. Então, você pode convencê-lo a diminuir um pouco o cigarro, se ele não conseguir, mas tão importante quanto isso, existem algumas fisioterapias respiratórias que melhoram bastante a performance do aparelho respiratório. Existe um aparelhinho muito simples que se chama Respiron, ele custa R$ 28, R$ 30 em qualquer farmácia ou loja de produtos médicos hospitalares, e basta que esse paciente, nesses 20, 30 dias que antecedam a cirurgia, façam 4 sessões de exercícios diário, que é um aparelhinho que ele precisa soprar para fazer subir gradativamente algumas esferas que existem ali dentro, e ele vai aumentando a força respiratória, e os pacientes que fazem esse respiron, eles conseguem incrementar o volume corrente respiratório, e isso tem um impacto muito positivo também, principalmente no nosso serviço de cirurgia bariátrica, os pacientes são preparados dessa maneira e nós temos evitado muita atelectasia, pacientes fazerem muita secreção pulmonar no pós-operatório e complicações como pneumonia tem sido um evento muito raro. E não só falar da nossa experiência, mas isso vem sendo amplamente divulgado também pela nossa sociedade. Parar de fumar e uma fisioterapia respiratória específica é bastante importante. Alguém? Oh, a Gabi agradeceu. Bom, Aham. eu vou... Ela foi suficiente? Assim, ela ficou com alguma dúvida, não? Em relação à questão do Professor, tabagismo? aí, me Oi. ouvi agora? Não, era isso mesmo. Uhum. Porque além de parar de fumar, você pode fazer algumas inalações, quando existe, esse paciente é muito secretivo, mas a fisioterapia respiratória ajuda bastante, viu, Gabi? Eu acho que isso é uma coisa assim que agrega valor e normalmente o anestesista agradece que esse paciente ele não vai dar muito trabalho e também a fisioterapeuta no dia seguinte já vai ter um paciente que vai estar lá com o respirãozinho dele na cabeceira da cama, ela vai agradecer porque esse paciente já veio bem instruído, assim. Aliás, sempre que você prepara bem um paciente, o teu pós-operatório fica muito mais fácil de ser feito. Entendi. Obrigada. Ok. tem outra pergunta aqui. Sobre tabagismo também. Ah, é? Jovens tabagistas que vão submeter a cirurgias também correm os mesmos riscos? Jovens tabagistas. Esse paciente ele for fumante, ele vai ter aquelas alterações mais definitivas, né? Ele pode já ter evoluído com efizema, esses pacientes mais idosos. O jovem, a cessação do tabagismo por um período curto já é bastante suficiente, a não ser que ele tenha que ele já esteja evoluindo com uma doença pulmonar obstrutiva crônica. Nessa fase eles são mais asmáticos às vezes, né? Quando existe. Mas
O paciente que tem asma, ele normalmente não fica muito incentivado a, a fumar, né? Então, mas ele tem bem menos risco, sem dúvida nenhuma. O paciente mais jovem, ele basta que você faça por um período aí uma fisioterapia de preparo, ele já vai estar melhor. Uma coisa interessante sobre tabagismo, que às vezes você pega um paciente jovem e esse paciente ele vai fazer uma cirurgia, mas ele fala assim que ele aí já entra, não é nem tanto tabagismo, mas ele fala que ele faz uso de maconha, que ele mas e se ele precisa parar ou não. Então essa é uma situação que também a gente precisa que seja avaliado de uma maneira mais ampla, inclusive até por psicólogo ou psiquiatra, levar um papo muito sério com esse paciente para saber sim, se ele também tem aquilo sob controle ou não, porque dependendo isso pode interferir negativamente no pós-operatório, principalmente de cirurgias longas, estressantes, um pós-operatório que ele vai passar por um período de recuperação também bastante delicado, ou às vezes enfrentar alguma possível complicação onde a cessação do uso desse tipo de droga recreativa ou pode causar para ele algum estresse adicional. Boa. Alguém? Oi. O Guilherme que fez a pergunta, ele falou, entendi, muito obrigado. Uhum. Bom, eu vou Tá aproveitar e emendar. Eu vi que você mudou a aula de ontem para hoje, mas tem uma pergunta que eu acho que talvez alguém possa fazer, então eu já vou fazer. Quais os tipos de cuidado a mais que um paciente muito obeso precisaria ter, principalmente no pós-operatório? Porque assim, no pós? para o pessoal saber, você é um cirurgião que faz bariátrica e é complicado muitas vezes de manejar até psicologicamente esse tipo de paciente. Então, você falar um pouco sobre esse grupo específico. Olha, o paciente, se ele for um paciente que vai ser submetido a uma cirurgia bariátrica, os cuidados já são essencialmente os mesmos e aquele preparo dele de perder um pouco de peso, de reduzir os edemas de membros inferiores, de controlar melhor as comorbidades que estão frequentemente associadas com a obesidade, que é a hipertensão arterial, diabetes, e principalmente porque no pós-operatório do paciente submetido a uma cirurgia bariátrica, a velocidade com que ele perde peso é bastante rápida, então ele vai sentindo as melhoras muito, muito vivamente, assim, de semana a semana, você vê que esse paciente, às vezes dentro do primeiro mês de pós-operatório, aquele paciente que já vinha acostumado a uma sobrecarga, ele perde, às vezes, no mínimo, dentro do primeiro mês, 10 a 12 quilos, né? Então, ele começa já a sentir o alívio dessa perda de peso e, principalmente, como esse peso perdido está refletido dentro do compartimento hídrico, a parte cardiovascular, a questão do controle glicêmico dele já melhora bastante. Agora, vamos pensar num paciente obeso, índice de massa corporal realmente de grau 3, acima de 40 de MC, e que ele vai fazer uma cirurgia de vesícula, por exemplo, de uma forma aguda, uma colecistite aguda, uma apendicite, ou um divertículo perfurado. Esses pacientes são realmente um desafio muito grande, porque o paciente obeso no pós-operatório de uma cirurgia de urgência, além de você fazer uma via de acesso como videolaparoscopia, que vai diminuir um pouco a dor no pós-operatório, que vai facilitar com que esse paciente possa andar, nos cuidados pós-operatórios você tem que fazer com que ele seja mobilizado precocemente, ser estimulado a andar o mais rápido possível, a equipe de fisioterapia ter bastante atenção com os membros inferiores, quando esse paciente tem algum edema, fazer algum tipo de drenagem, uma drenagem postural, uma drenagem linfática mesmo, fazer
o uso também criterioso de algum anticoagulante para tromboembolismo, pode usar alguma meia elástica para fazer essas caminhadas dele também. Esses pacientes, eles normalmente, eles têm, no paciente obeso, você tem que ter uma atenção muito especial, porque eles têm uma resposta metabólica ao trauma um pouco diferente, eles raramente apresentam, às vezes não apresentam febre, dor abdominal também deles é um pouco menor do que o paciente magro. Então, às vezes, um único sinal que você tem que ficar atento em obeso, em pós-operatório, se ele ficou taquicárdico, a frequência cardíaca é de suma importância. Paciente obeso em pós-operatório que ficou, ele estava normal, mantendo uma frequência baixa, que você viu no dia seguinte, nos dias subsequentes ele começar a subir a frequência, pode investigar, porque ele pode estar tendo alguma complicação, principalmente de natureza infecciosa, uma fístula. E os cuidados respiratórios também. No pós-operatório do obeso é importante que ele faça algumas inalações, o uso também do Respiron é importante, mas a caminhada a profilaxia de tromboembolismo eu listo como as duas mais importantes. E sempre que possível, em cirurgia eletiva, definitivamente perder peso. 3 a 5% do peso corporal já vai dar para a gente uma melhora muito grande. Isso. Mais alguém? Marcel, boa noite. Oi, boa noite. Otávio, tudo bem? Como é que você tá? Joia? Tranquilo, Bom, Otávio? Prazer te beleza. ver aí. Tranquilo. Bom, deixa eu te perguntar, sobre uma cirurgia de grande porte, no tabagismo, quantos dias mais ou menos você pode falar para o paciente que ele pode retornar à atividade se ele não for cessar o tabagismo? Você sabe que a gente recomenda, mas o livre-arbítrio está aí, né? Normalmente a gente pede para que esse paciente esteja liberado para voltar a fumar a partir de uns 15 a 20 dias depois do ato cirúrgico, né? À medida em que você vê que ele já vai retornando a normalidade, ele já está conseguindo ter autonomia para caminhar, ele já não está mais com drenos, já retirou os pontos, ele já está comendo, já está se alimentando. Então, assim, e às vezes você vê também que aquele paciente que é fumante e um pouco ansioso, às vezes até o ato de fumar um pouco menos do que ele fazia antes, mas ajuda ele a ficar um pouco mais tranquilo, né? É lógico que essa orientação deveria ser para ele parar de fumar e não voltar nunca mais, né? Porque se tem alguma coisa danosa é tabagismo. Mas assim, eu entendo que se ele já está voltando para a rotina dele normal, a partir de 15, 20 dias ele já pode restabelecer esse ato, ok? Beleza, obrigado, Marcel. Que isso, um abraço. Boa. Tem mais uma pergunta aqui. Em pós-operatório de idoso, quais são as maiores preocupações? Agora de idoso. Com mais critério, né, aquela avaliação pré-operatória. O intraoperatório do idoso também é delicado, mas no pós-operatório, idoso não tolera, principalmente assim, reposição volêmica, precisa tomar muito cuidado, assim, perdas de sangue no intraoperatório com necessidade de transfusão para idoso deve ser evitado ao máximo. Sempre alertar a equipe de anestesiologia também em relação à função cardíaca e principalmente a fração de ejeção desse paciente, a reserva cardíaca que ele tem, para não extrapolar volume, porque eles podem fazer edema de pulmão. Esses pacientes eles têm normalmente uma função ventricular um pouco prejudicada, então você tem que tomar cuidado que eles podem fazer edemas. E também vale essa situação de você o mais rapidamente mobilizar esse paciente, não deixar ele ficar acamado muito tempo, restabelecer tão logo possível a alimentação oral, restabelecer de volta
as medicações prévias que esse paciente já fazia uso, né, principalmente as cardiológicas, para que ele não tenha nenhum lapso de tempo que possa apresentar alguma arritmia, principalmente medicamentos para inotropismo positivo cardíaco, para que ele não tenha a função ventricular dele prejudicada e tenha alguma insuficiência cardíaca, mesmo que transitória, mas que isso pode resultar em algum dano aí no pós-operatório. A parte respiratória deles também é importante. A desidratação no idoso também deve ser evitado. Então, assim, a monitorização da diurese dele, controle pela parte da enfermagem, principalmente quando ele não está sondado, pedir para que ele faça recolha a urina na comadre ou no papagaio antes de desprezar, que a enfermagem totalize aquilo, para a gente ver se esse paciente está tendo uma performance adequada aí nesse pós-operatório. Boa. Idoso também tem que tomar cuidado com analgésicos à base, alguns analgésicos sedativos, eles podem causar porque esses pacientes também já têm todas aquelas senilidades, eles podem ficar com a privação de sono, eles podem ficar um pouco agitados, então precisa também tomar cuidado com o tipo de analgésico para idoso, que eles podem ficar meio agitados. Professor, Oi? e se... Quem fala? É a Gabi. Oi, Gabi, pode falar. E se um paciente COVID precisar de cirurgia, o pré-operatório muda muito? Existe assim algumas coisas que estão sendo discutidas, né? Porque agora assim o mundo ficou com uma doença só, né? Assim, agora... Mas assim, olha, nós temos assim os cuidados que são tomados em relação ao não contágio da equipe, né? Mas um paciente que tem alguma patologia cirúrgica, uma apendicite aguda, uma hérnia encarcerada, as cirurgias eletivas, de qualquer maneira, elas devem ser evitadas, né? Enquanto esse paciente não negativar, se ele teve uma forma branda da doença, uma forma, ou às vezes até assintomática, enquanto esse paciente tiver alguma carga de anticorpos IgM ainda positiva, que possa representar algum tipo de contágio, esse paciente deve ser orientado a fazer o preparo pré-operatório dele, na parte nutricional, controle glicêmico, a medicação, a parte respiratória, cessar o cigarro, e essa cirurgia tem que ser postergada até que tudo seja possível, né? Mas se ele tiver em franca infecção pelo Covid, você vai ter que enfrentar essa cirurgia, e ele principalmente na parte respiratória, né? Porque o ato de você colocar um paciente no respirador e depois estubá-lo, toda essa mudança de dinâmica ventilatória tem os seus aspectos. Esse paciente fica mais secretivo, às vezes ele estava tendo uma forma branda da doença, a gente pode reativar. Eu li algumas coisas assim, mas nada mostrando que a evolução desses pacientes que têm o quadro brando vai se agravar em função da Covid, né? Agora, o paciente mais severamente acometido, já entubado em UTI, ele entra naquele critério de grau extremo, né? Você tem que levar ele para o centro cirúrgico, e independente de qualquer condição. Entendi. Obrigada. Ok. Bom, não sei se eu consegui te responder adequadamente, mas é assim que a gente tem agido aqui nos hospitais, mas os pacientes têm sido testados previamente. Mas outro dia mesmo teve uma paciente com uma colicistite aguda, eu fiz a cirurgia, ela evoluiu bem, mas no pós-operatório imediato, só porque ela tossiu um pouco, o pessoal resolveu colher um exame e ela estava positiva, assim, mas assim, não mudou absolutamente nada, assim, ela teve um pós-operatório para o bem dela e para o meu também, ótimo.
Bom, como última pergunta, na verdade, uma curiosidade. Qual turma da UNB você se formou? Pior que mandaram essa pergunta mesmo. Nossa! Vocês vão... eu me formei na 38ª turma da UNB no segundo semestre de 1989. 1989, exatamente. Aí depois eu fiquei mais um ano no Hospital das Forças Armadas e no ano de 91 eu comecei a residência de cirurgia geral aí no Padre Albino e no Emílio Carlos e fiquei até 94. Quem era o chefe da cirurgia geral na época? Na época, a cirurgia geral em Catanduva era o Dr. João Calil, que era o chefe. E depois ele foi substituído por um tempo pelo Dr. Sidney Gil e depois pelo Dr. Raul Viana, que não sei se até hoje, ou agora o Murilo, não sei. Mas na minha época era o Dr. João Calil, que já faleceu. Beleza. Bom, gente, então vou dar como encerrado a noite de palestras de hoje. Quero agradecer a presença de todos. Quero agradecer especialmente aos palestrantes e a você que também, além de palestrante, é meu pai, né? Então, obrigado Ok. por ter Foi um tirado esse prazer ter tempo pra participado. gente. Um prazer ter participado, uma honra de poder colaborar de alguma forma com o que a gente vive no nosso dia a dia e assim para todos vocês difícil, uma luta. Entendo que seja meio tedioso não ter o convívio de vocês, que numa faculdade é tão gostoso, mas não percam o foco não, moçada, vocês estão numa faculdade muito boa, que com certeza tem condições plenas de dar uma boa formação médica para vocês, oportunidade de trabalho e uma boa colocação de mercado, depende do interesse e da dedicação de todos vocês. Então, beleza. Então a gente combina outra palestra para você contar a história de quando roubaram o seu relógio na esquina lá do Padre Pois é. Albino. Você ficou falando disso um monte esses dias. Mas tudo bem. Tem até uma brincadeira que a gente colocou aqui, né, na plataforma, assim, que foi bem naquela esquininha onde eu coloquei uma foto, né, que... Deixa eu ver aqui, ó. Daquela... Nessa daqui. Naquela ocasião, existia um... Aqui a pediatria tinha aqui, eu vim dissecar uma veia, coloquei um relógio meu na janela, a hora que eu vi, eu tinha já colocado o catéter na criança, cadê meu relógio? Foi um comentário que eu fiz com você, mas não, eu espero que tenham feito bom uso. Então tá bom. Gente, de novo, muito obrigado a todo mundo. A certificação, como eu falei, com base naquele Forms, então nos próximas semanas aí já vai estar lá na plataforma, beleza? Obrigadão, gente. Olha, valeu, boa noite para vocês. E você vai ganhar certificado também, pai, do palestrante. Na joia, obrigado. Valeu, gente. Até mais. Até a próxima.